Nós vamos ter daqui a pouco um coffee break, então aí nós vamos poder compartilhar bastante. Quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Charrier, sou mineiro, nascido em Uberlândia, moro já na Inglaterra há quase 30 anos, sou casado há 40 anos, tenho 4 filhos, 3 netas, aliás, 5 filhos, né, porque meu genro hoje é meu filho também. E nós temos tido o privilégio de podendo servir ao Senhor também há quase 40 anos. E nesses últimos 10 anos o Senhor nos despertou de uma maneira muito mais forte, principalmente com Israel e com respeito ao Holocausto. Eu sempre costumo dizer que existem eventos que acontecem na história da humanidade que marca a nossa direção para onde nós caminhamos. Às vezes são eventos que acontecem muito longe da gente e nós não prestamos bastante atenção neles. Mas, por exemplo, um dos eventos que marcou a história da humanidade foi o evento do êxodo dos judeus saindo do Egito. Aparentemente, alguma coisa que aconteceu há muitos anos atrás e também longe da gente, não nos afeta. Mas deixa eu te mostrar algo tremendo em tudo isso, que é uma das coisas que aconteceu, duas coisas que aconteceu no Êxodo, que marcou a história da humanidade. Primeiro, Deus declarando que povo nenhum deve estar debaixo de escravidão. Isso Deus escreveu, declarou e marca hoje a história da humanidade, por uma luta de justiça. A segunda coisa, que para mim não deveria ser a segunda, é a primeira, mas é a maior, é quando o Senhor Deus deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é para nós hoje uma regra áurea em todos os aspectos de uma vida social, política e de nação. Você pode imaginar hoje o mundo sem os 10 mandamentos? Não tem como nós imaginarmos. De nenhuma maneira, nem a nível social, político, administrativos, não tem como você ter algo sem os 10 mandamentos. Então Deus vem marcando a história da humanidade com eventos que têm nos dado um rumo, um norte na nossa vida, para não ficarmos perdidos. E nessa geração que nós vivemos, 2 eventos que marcaram a nossa geração e estão hoje delineando o curso de tudo que vai acontecer no meio da humanidade. O primeiro dele foi o Holocausto. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o segundo dele é o renascimento do Estado de Israel. Então essas duas coisas, esses 2 eventos no meio da nossa geração têm marcado a diretriz de onde nós estamos indo como humanidade. E eu quero começar com você, nós lendo um texto, Ezequiel 37, que é a base da onde nós vamos estar falando hoje. Então vamos ler comigo, começando no versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho,
um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram osso com osso. Olhei os ossos e foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazer sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Amém. O livro de Ezequiel, que foi ele quem profetizou isso aqui, ele tem como tema central um assunto que domina o livro inteiro. E este assunto é a glória de Deus. Esse é o assunto central deste livro. Por que eu estou falando isso? Porque os nossos pensamentos, as nossas conclusões, as nossas intenções precisam estar focados no lugar certo. E qual é o lugar certo? A glória de Deus. E foi para isso que Deus levantou este profeta. E passando rapidamente, você vai perceber que a primeira coisa que Ezequiel viu, e ele começa a escrever no livro dele, foi a glória de Deus. Ele começa a descrever ali no capítulo 1, a aparência da glória de Deus na visão que ele teve. Agora eu quero colocar aqui para vocês que esses assuntos que nós estamos tratando, tanto a respeito de Israel, com respeito ao holocausto, eu entendo para a minha própria vida em particular, que é como Ezequiel. A Bíblia diz que ele viu a distância, era como que se fosse uma tempestade. Mas com o passar daquela visão, e estava se aproximando dele, ele então começou a discernir e a entender melhor. A visão ela é progressiva em Deus. E eu entendo que nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos dentro de uma progressão, de um tempo favorável de Deus, onde Ele está abrindo as Escrituras, para que possamos entender e alinhar as nossas vidas com aquilo que Deus está para realizar sobre a terra. Principalmente com o que se diz as profecias. Porque a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro falar com seus santos profetas. E Ele já falou. O que nós precisamos hoje então é do espírito de revelação do qual Paulo orava para que repouse sobre nós, para compreendermos essas verdades. E então, Ezequiel, ele viu primeiramente só uma tempestade, mas aquela visão se tornou clara para ele com o passar dos momentos. E essa é minha oração: Senhor, nos dá um entendimento completo. Nós não temos, não considero que sei. Inclusive aqui abriram assim, aqui vai abrir para perguntas. Podemos até respondermos perguntas, mas tem muitas coisas que eu mesmo não sei e não vou poder te responder. Mas nesse presente momento, nessa hora, eu sei te dizer aonde o Espírito está nos conduzindo. E isso é dentro das Escrituras, dentro dos profetas e do que o Senhor está nos falando. E dentro desse texto, ele está aqui mostrando um processo do qual Deus está realizando
para que a glória de Deus retorne para toda a sua criação. Se você perceber o livro de Ezequiel, Deus mostra muito claro e levou Ezequiel a uma visão dentro do templo ali em Jerusalém. E essa visão foi ele vendo a glória de Deus saindo de dentro do templo. E como a glória de Deus estava lutando para não sair. Porque ela saiu, parou no pórtico, saiu de dentro do santuário, parou no pórtico, parou no átrio, foi para o muro, subiu para o Monte das Oliveiras, como assim, eu não quero ir embora. E ali do Monte das Oliveiras, a glória partiu. E nunca mais voltou. Mas o Senhor mostra um processo do qual a glória de Deus iria novamente retornar. Porque apesar de tudo aquilo que aconteceu, o Senhor Deus não parou com seus planos, continuou, deu uma visão clara para Ezequiel sobre o templo, e Ezequiel viu a glória de Deus retornando pelo mesmo lugar, voltando pela porta leste do templo, que é ali no Monte das Oliveiras, entrando novamente para dentro do templo. Este é o coração de Deus. O que nós estamos falando, irmãos, nós não estamos falando de uma teologia melhor, nós não estamos aqui discutindo o que é um novo momento ou uma nova estação. Nós estamos proclamando aquilo que está no coração de Deus. O que Deus tem como desejo, o que Deus tem no seu coração, a sua glória habitar novamente com os homens, estar no meio da sua criação. E dentro deste propósito, Deus tem um processo que Ele está usando para que isso possa acontecer. E dentro desse propósito, é vital que haja a restauração de Israel. Por isso nós estamos lendo este texto, Ezequiel 37. E deixa eu falar um pouco sobre Ezequiel 37. Eu já ouvi muitas pregações em cima desse texto. A maioria deles são pregações que usam esse texto figuradamente. Raramente se usa ele para algo do que ele realmente diz. Eu já ouvi inúmeras pregações sobre isso. E é um erro fatal dentro das nossas teologias e como nós guiamos a igreja hoje. Nós usamos a maior parte da Bíblia figuradamente. As nossas pregações, infelizmente, são muito, estou falando nossas porque eu me incluo dentro disso. Elas são muito dentro de um contexto grego, romano, cheio de mitologias e figurativas. E não tomamos a palavra naquilo que ela é. E dentro desse contexto de Ezequiel 37, a própria palavra que nos dá a chave para dizer do que ele está falando. E nós não podemos pegar a palavra e distorcer ela. Se você olhar aí comigo, o versículo 11, ele nos fala claramente. E ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Então aqui ele não deixa sombra de dúvida do que é que ele está profetizando, do que é que ele está falando. Ele está fazendo aqui uma declaração da condição de Israel, da nação de Israel. E não tem como, é claro que muitas vezes nós podemos usar exemplos, mas nós não podemos condicionar a profecia, a palavra de Deus, dentro desses contextos figurativos. E eu sinto muito hoje, que dentro das nossas igrejas, não estou falando só no Brasil não, estou há 30 anos lá para fora,
os membros das nossas igrejas não vão saber te responder para que é esse texto. E nós precisamos preparar aqueles que servem a Deus e que amam o Senhor para aquilo que está vindo aí. E se não estiverem prontos, como eles vão estar prontos, protegidos debaixo do meu sistema? Não, cheios da palavra e cheios do Espírito. Agora nós então precisamos pedir a Deus, falou, Senhor, nos dá a tua palavra revelada, tua palavra viva, e nos ensina a ensiná-las, para que as pessoas tenham como agir, e saibam tomar posicionamentos naquilo que está para vir aí, e que isso seja ensinado dentro das casas, para os filhos, e para os filhos dos nossos filhos, porque é isso que Salmo diz, ensina esta palavra para eles, mas é esta palavra, é o que os profetas disseram, uma esperança viva, da qual o Senhor está realizando. E quando ele diz aqui, Deus começa a conduzi-lo a um entendimento sobre a nação de Israel, quero te lembrar aqui uma coisa, irmãos. Todo esse acontecimento de Ezequiel 37 é um mover do Espírito Santo, do qual nós amamos. É um mover da mão de Deus sobre a terra. Porque ele diz assim, e a mão do Senhor veio sobre mim e me conduziu, é um mover de Deus. É algo que começou nos céus, que começou do trono, o trono do universo, aquele que domina sobre os tempos. E nesse domínio é algo que é dado pelo Espírito, porque ele diz que foi o Espírito que o colocou em pé. É um mover do Espírito. Então este evento de Ezequiel 37 é um mover do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero que vocês compreendam. Nasceu em Deus, veio do céu, saiu do trono, comandado e realizado pelo Espírito Santo. O Espírito que habita em você e que habita em mim. O Espírito do qual nós queremos. O Espírito do qual nós oramos e pedimos que seja manifesto e revelado em cada momento que nós reunimos. Então nós temos que alinhar com Ele. E pedir, Espírito, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está realizando. E nesse sentido ele está dizendo, estes ossos, este acontecimento, este evento, é sobre toda a nação e a casa de Israel. Então se queremos alinhar com Deus, temos que alinhar com aquilo que os profetas estão falando, aquilo que o Espírito de Deus está realizando. E eu quero te levar a algo aqui. A primeira coisa que o Senhor faz, leva ele a ver a condição da nação de Israel. E a condição era, os ossos estavam sequíssimos, a ponto deles declararem o seguinte, olha aí comigo quando ele diz assim, o mesmo versículo. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Eu quero te mostrar 3 coisas nesse texto que Deus quis que o profeta visse e escrevesse. Quero que você veja a condição deles. A condição foi ossos completamente secos. Não sou médico, não sou estudado nesse nível, mas dizem que a última célula que morre num corpo é a célula entre um osso e outro osso, que liga eles. Quando essa célula morre, aí pode realmente assinar o atestado de óbito do fulano. Acabou. Aí já não tem mais ligação. Então o que ele está declarando aqui é justamente o que aconteceu com Israel. Como nação, morreram completamente e foram desmembrados.
que foi aquilo que o pastor José ensinou para vocês alguns minutos atrás. Eles foram dispersos para todos os lugares, ossos esparramados pelo mundo inteiro. É isso aqui que a Bíblia mostra. Agora eu quero te mostrar 2 textos aí, que nos dá uma indicativa de uma situação que pode exemplificar tudo isso que aconteceu. A primeira dela está no versículo 9. No finalzinho diz aí: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Quando ele fala aí essa palavra mortos, um dia eu estava lá em Auschwitz, na Polônia, algum tempo atrás. A minha Bíblia, por eu ser brasileiro, né, mas lá eu prego só em inglês, ela tem uma parte em inglês e outra parte em português. Eu tive a curiosidade de ler em inglês. Normalmente eu leio em português, que é a língua do coração, você pega melhor. E eu olhei a parte de inglês, esse texto, e eu fiquei espantado com a palavra aí. Quando ele diz assim, e esses mortos, quer dizer, que o Espírito entre dentro desses mortos, que eu creio que é o mesmo aí na sua tradução, em inglês ele não usa a palavra mortos, ou dead people, que seria a palavra. Ele usa a palavra slain, que é a mesma palavra, e o cordeiro que foi morto, ou que foi sacrificado, ou que foi para o matadouro, é a mesma palavra. Slain. E aquilo me chocou. E você imagina eu estando lá em Auschwitz e vi essa palavra ali. E aí eu conversei com 2 pastores lá de Israel, são nascidos lá, nasceu falando hebraico, conhece o hebraico é a língua deles, e perguntei para eles sobre esta palavra, o sentido dessa palavra. E é o mesmo de inglês. E dentro do dicionário em inglês, ele mostra que é alguém que foi assassinado violentamente. Então esse é o que o contexto desse texto nos traz. E naquele outro que eu li para vocês, nessa passagem aí do capítulo 11, que ele fala, e estes ossos dizem, não há mais esperança para nós, nós fomos o quê? O que está dizendo aí no seu texto? Exterminados. Foi uma intenção de extermínio. Foi uma morte violenta, foi um assassinato cometido contra eles. Então esse contexto de Ezequiel, esse contexto do Vale dos Ossos Secos, ele é um contexto de homicídio, de extermínio, de acabar com a esperança de um povo. De qual é esse povo? A nação de Israel. E isto é simbolizado, guarde essa palavra no seu coração, por aquilo que aconteceu no Holocausto. E o Holocausto da Segunda Guerra Mundial na Europa, ele tem um símbolo que se chama Auschwitz. Todo mundo que fala sobre Auschwitz, ele já conecta tudo isso com o Holocausto. Porque foi o maior campo, as maiores atrocidades aconteceram naquele lugar. E também se tornou conhecido no mundo inteiro, principalmente por causa do filme A Lista de Schindler. Então, nós ligamos toda essa visão com esse grande evento que aconteceu no Holocausto. E deixa eu te mostrar uma coisa interessante. A guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela terminou em 1945, só que durou alguns meses, né, até haver a liberação de todos os campos, chegar a notícia em todo mundo. Então ali ainda tem algumas coisas que continuaram acontecendo. Mas uma coisa interessante, que quando o mundo inteiro
descobriu o que havia acontecido com os judeus na Segunda Guerra Mundial, eles ficaram comovidos, mexeu com todas as autoridades do mundo naquela época. Tanto é que foi feito naquela época a proposta de se criar o Estado de Israel. Isso foi logo depois, foi uma das primeiras coisas que foram feitas dentro da ONU. A proposta, o que Oswaldo Aranha fez em 48 foi chamar aquela proposta para ser votada. Ela já estava lá na partilheira. E ela tinha sido criada em 1945. Então, ela ficou ali por 3 anos. Por 3 anos, todos os judeus e israelitas não sabiam o que fazer da vida. Que para nós, a gente só lembra assim, não, acabou a guerra, nasceu o Estado de Israel, está tudo pronto. Não, queridos. Por 3 anos, quando você mergulha e conhece o que realmente aconteceu no Holocausto, você vai ver um desastre, uma catástrofe sem tamanho. Só para você entender, dentro da Europa foram registrados mais de 40 mil campos, entre campos de trabalho, campos de extermínio, bordéis. Só de bordéis para os nazistas, feito com mulheres judias e polonesas e outras, eram 500. A ferida causada, irmãos, foi muito profunda. A cidade de Auschwitz, que na verdade o nome é Auschwitz, o alemão não conseguia falar esse nome, e aí eles passaram a chamá-la de Auschwitz. Era uma cidade de 70 a 80% judeus que moravam lá. Hoje, sabe quantos judeus moram lá nessa cidade, que tem hoje 40 mil habitantes? Nenhum. E da noite para o dia, tudo que pertencia a eles, tudo, casas, comércios, propriedades, de um dia para o outro, não era deles mais. E foram levados para os campos, exterminados, e sumiu. Aqueles que sobreviveram quando a guerra terminou, eles não tinham para onde ir. Eles não tinham casas. Eles não tinham mais propriedade. Alguns que tentaram voltar, há registros hoje na história, tanto na Polônia, que aconteceu muito, eles eram rejeitados e expulsos, quando não eram mortos, porque as pessoas já estavam vivendo nas suas propriedades. E sabe o que os aliados fizeram? Por causa de tudo que estava, o contexto do mundo na época, retiraram os judeus das cidades, principalmente aonde essas cidades na Europa era fronteira com o mar, para que eles não entrassem em barcos e fossem para a chamada Palestina ou para Israel. Colocaram eles tudo mais para dentro da Europa, e sabe para onde eles voltaram? A maioria deles? Para dentro dos campos. Porque eles não tinham casa, não tinham lugares e não era permitido nem sair de lá para fazer migrações para outros lugares. Porque o número era grande. Esse texto que nós acabamos de ler, que quando eles dizem, fomos exterminados, para nós não há esperança. É por causa desses 3 anos. Você sabe o que é você não ter nem documento? Nós recebemos um sobrevivente lá em Londres que veio compartilhar conosco o que aconteceu na vida dele, Mr. Ziegel.
ele polonês, hoje mora na Inglaterra. Ele falou que quando ele chegou na Inglaterra, depois que ele sobreviveu, a hora que ele desceu do trem, que ele chegou de navio na fronteira, pegou um trem, chegou perto de Londres. Quando ele desceu do trem, a família que ia receber ele, disse assim para ele: pega as suas coisas, sua mala e vem. Ele falou: pega o quê? Ele não tinha nada, não tinha nem documento, tinha roupa. A roupa que ele, assim que ele saiu do campo, ele usou a roupa que ele tinha no campo por 3 anos. A mesma roupa. Não tinha nada. E assim é a história de milhares de pessoas. O porquê que então esse contexto ele diz assim: fomos exterminados, não há esperança para nós. Você não tem para onde ir. Você sabe o que é você não ter nacionalidade? Nós somos estrangeiros. Eu sei o que é viver como estrangeiro. É horrível, irmãos, se você ser estrangeiro. Por isso que a Bíblia fala que Israel deveria cuidar da viúva, do órfão e do estrangeiro. É difícil. Pior do que ser estrangeiro é você não ser ninguém. É você não ter documento, é você não ser aceito em lugar nenhum, e você não ter nada. O que eu vou fazer da vida? Agora você está falando de um povo inteiro. Você está falando de uma nação inteira, que por 3 anos não sabia para onde ir e o que fazer. Está me entendendo, irmãos? Eu entendo que o Holocausto é algo que nós precisamos olhar, deixarmos ser confrontado por ele, porque então nós iremos ser colocados no lugar certo, que deveríamos estar, no nosso posicionamento de vida. Nós sabemos que muitas coisas que aconteceu dentro desse contexto foi porque os judeus ficaram expostos às nações, e que Deus falou: olha, se vocês pecarem, eu vou tirar vocês da terra de vocês, vocês vão ser esparramados do mundo. Não façam isso. E isso aconteceu com eles. Mas tem um outro lado da moeda aqui, que foi o abuso das nações, o abuso dos povos. E a Bíblia diz que Deus vai trazer juízo sobre isso. E nós precisamos temer a isso. E é como o nosso filho. Você dói o seu coração de avisar o seu filho ou sua filha: não faça isso, não anda por esse caminho. Não é porque você não quer, é porque você sabe que as consequências vão ser sérias. E o pior de tudo é quando um filho ou a filha sua vai lá para o mundo. Você sabe que ele não vai simplesmente sofrer a consequência das situações de qual ele entrou. As pessoas vão abusar dele, ou abusar dela. E foi justamente isso que as nações fizeram. Abusaram de Israel. Mas Deus, com seu amor, a sua compaixão, não deixou de estender o seu braço e dizer: uma vez mais eu ouvirei o seu clamor e te resgatarei. Nós precisamos compreender o coração de Deus com respeito a isso. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando do coração de Deus. E quando nós falamos sobre Israel e toda essa situação, nós precisamos nos deixar ir nesses lugares, conhecer essa história e nos deixar ser confrontados com os nossos valores e princípios. Nesta geração que nós vivemos, principalmente dentro da Europa, que era considerada o mundo moderno, a sociedade moderna, o luxo do mundo, e em conhecimento, em todas as áreas, foi a que causou a maior barbaridade na história da humanidade. Médicos, homens formados, engenheiros, o conhecimento que nós temos da base de uma sociedade educada, causou o maior catástrofe
que pode se existir socialmente. Como você pode justificar pegar crianças e enfiá-las vivas dentro de um forno? Como? Então nós temos dentro da história dos nossos dias, precisamos ser confrontados, irmãos. E pior do que isso, foi aonde a reforma nasceu e floresceu. E aonde a reforma cristã ficou passiva diante de tanta atrocidade. Será que isso não pode repetir novamente? E o mesmo caso, aonde estamos então como sal e luz no meio de tantas trevas? Nós precisamos ser confrontados. E quando você é levado a compreender o holocausto, a ver dentro do ponto de vista profético e dos olhos do coração de Deus, nós somos confrontados. E é isso que eu entendo. Nós temos promovido já há 8 anos, indo ali em Auschwitz, promovendo conferências, uma vez por ano pelo menos. Levamos pessoas ali, temos um tempo de oração, tempo de ministração, tempo de buscar a Deus, tempo de chorar, para que Deus possa quebrantar o nosso coração, mudar os nossos valores, os nossos princípios e nos alinhar novamente com Deus. Eu tenho um pequeno convite da conferência desse ano, que vai ser dia 25, 26 e 27 de outubro. Você é muito bem-vindo para estar conosco. Vou entrar num outro assunto aqui, junto com isto, para que possamos compreender que essa profecia e tudo isso que o Senhor declarou da restauração novamente desses ossos, fazê-los deles novamente, trazer vida sobre eles, nós precisamos compreender que tudo isso, esse contexto, é para esse tempo do fim, é para esses dias que nós estamos vivendo. Você vai ler aí depois de onde nós paramos, se você continuar lendo aí, ele vai mostrar para você o contexto desse acontecimento, do tempo aonde Deus diria que isso iria acontecer e que nos aponta para os dias que nós estamos vivendo. Então, queridos, nós estamos vivendo dias tremendamente maravilhosos, aonde Deus está movendo sobre o planeta Terra como nunca. Agora a questão é, estamos percebendo? Estamos alinhados com Deus para isso? Dentro desse contexto eu quero te mostrar que é do tempo do fim. Como eu te disse, a glória de Deus vai retornar sobre o planeta Terra na volta de Jesus. Agora tudo isso vai acontecer, esse processo, antes que Jesus pise ali no Monte das Oliveiras novamente. Então é um processo que Deus está realizando em preparação para a volta de Jesus. E dentro deste processo, ele está dizendo aqui que é toda a casa de Israel. Então nada disso poderia ter acontecido, o retorno dos judeus para Israel, que aconteceu somente agora. Não aconteceu lá nos dias do retorno dos judeus, logo depois do exílio deles na Babilônia, porque quem retornou foi só a tribo de Judá e alguns de Benjamim. Israel e as outras 10 tribos nunca retornaram. E depois, para finalizar ainda, no ano 70, quando o Império Romano destruiu, para ser mais exato, no ano 135, quando Hadrian, o imperador, destruiu e pôs tudo no chão, e ali o que tinha de remanescente de Israel, que era mais a tribo de Judá, foi esparramada também. E por quase 2000 anos ficou nesse contexto. Agora é que está havendo o retorno de todos eles. Então nós estamos vendo, acontecendo, essa profecia nos nossos dias.
Deus movendo de uma maneira tremenda e maravilhosa, para que Ele possa preparar este caminho. Agora, uma coisa que para mim é mais tremenda ainda, é que é um processo. Ele está dizendo aqui que houve o retorno deles para a terra, a nação se formou, porque uma coisa interessante é que ele diz que quando ele profetizou, osso com osso estava se ajuntando. Não era um ajuntamento de ossos, era um ajuntamento de osso com osso, que é diferente. Eu não sei se vocês sabem da história, né? Houve algumas propostas, inclusive Theodor Herzl, que foi um dos pais do renascimento de Israel, ele até havia aceitado uma proposta que a Inglaterra fez para Israel na época, de que eles pudessem ter um pedaço de terra na Uganda, para que fosse ali formado um lugar para eles morar. Só que o que estaria acontecendo com isso? Era simplesmente um ajuntamento dos ossos. Não era osso com osso. Não era a formação de uma nação, de um corpo. Era simplesmente um ajuntamento de ossos. Mas essa não era a intenção de Deus. E não foi isso que o Espírito de Deus começou a mover para que isso pudesse ser realizado. O Espírito de Deus começou a mover e a realizar uma obra completa. E qual é essa obra? Osso com osso. Para formar um corpo. E como nós podemos traduzir isso nos nossos dias? Como nós podemos traduzir esse mover do Espírito? É uma formação política de um país, de uma nação. E assim nasceu Israel. Nasceu uma nação política. Mas só neste nascimento nós temos algo tremendo, que eu vou entrar com você aí daqui uns minutinhos, se você aguentar aí. Eu sei que já está cansado. Mas há um mover do Espírito singular sobre isso. Muitos de nós estamos sedentos por Deus, queremos muita coisa de Deus, e acabamos às vezes nos extrapolando, né? Ir para Israel, morar lá em Israel, pôr talite, pôr kipar, começar a fazer aquela punhada de coisa que é de Israel, é do judeu. Porque é muito atrativo, é muito lindo o que Deus quer fazer. E nós queremos nos identificar com isso. Só que algumas pessoas desequilibram e passam por algumas coisas que não deveriam. E nós temos que lembrar que apesar de ser uma obra tremenda de Deus, é o que Ezequiel declara aqui. Mas eles estavam o quê? Mortos. É o estado de Israel hoje. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Apesar de ser um mover de Deus, de ser a mão de Deus, de ser o que Deus está realizando, mas ainda está morto, não tem o Espírito de Deus. Por isso que há essas duas fases. Mas nós estamos vivendo em dias que nós precisamos nos alinhar com Deus, com o que Ele está fazendo. Porque é um processo, isso que nós precisamos compreender. E dentro desse processo, quando Ezequiel profetizou, houve aquele barulho, poderíamos falar um punhado de coisas sobre isso. Eu creio que no tempo determinado Deus vai nos dar a oportunidade. Aí o Senhor fala para ele, fala assim, agora profetiza ao Espírito. E no capítulo 39, aqui no finalzinho desse texto que nós lemos, e em outros lugares, ele diz assim, e porei o meu Espírito sobre eles. E Ezequiel 39, no final, ele diz assim, não esconderei deles mais o meu rosto, mas porei o meu Espírito sobre eles. Não porei, ele fala, derramarei o meu Espírito sobre eles. Há um avivamento que está vindo, irmãos, sem igual. Há um derramamento do Espírito sem igual profetizado na palavra. E não é um avivamento para o Brasil, não é um avivamento para a Inglaterra, não é um avivamento para nação nenhuma, mas é para Israel. E é para isso que nós somos chamados, para nos alinhar com Deus, para que este avivamento venha. Porque aqueles que estão enxertados em Israel vai receber desta ceifa.
Está me entendendo? Deixa eu abrir um parênteses aqui que nós estamos falando. O que está para vir aí no mundo, irmãos, e que já está batendo na nossa porta, porque está engolindo os nossos filhos, está engolindo as nossas gerações, que é o multiplicar da ciência, o multiplicar da maldade, apostasia e um punhado de outras coisas mais. Nós não daremos conta de passar por isso, se não tivermos algo fresco vindo dos céus. Os nossos sistemas de igreja, as nossas teologias, não dão conta do que está vindo. Tem que ser algo vindo dos céus. Por isso nós precisamos nos alinharmos com Deus e queremos aquilo que Ele está preparando. Eu realmente tenho o meu coração parado nisso. Eu estou pedindo, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos que são remidos pelo sangue de Jesus, para que possamos nos alinhar com Ele, porque senão as trevas vão nos engolir. Os nossos sistemas, por mais bom que seja, e por mais inovadores que sejam, não dão conta do que está vindo. Que o Senhor nos dê graça para termos um coração alinhado com Ele. E quando Deus começou a lidar com toda essa situação, deixa eu te mostrar o que está por vir, o que Deus está prometendo para nós, o que Deus reservou para nós. É algo muito maior do que o que nós podemos pensar, querido. Deus não está atrás das trevas, Deus não está atrás de Satanás, Deus não está atrás dos demônios e nem dos políticos deste mundo. Deus está muito na frente, porque há muitos anos o Senhor já profetizou aquilo que Ele preparou. Para lidar com essa situação, Deus precisava de liberar algo muito forte e tremendo que foi profetizado. Porque Ele diz assim: e quando então eu abrir as vossas sepulturas. Sabe o que Deus estava lidando aqui? Deus estava lidando com a morte. Deus estava lidando com algo que nenhum de nós, e nenhum sistema político, e nenhum sistema religioso pode lidar com ele. Somente uma coisa pode lidar com isso, que se chama o poder da ressurreição. E Paulo focava a vida dele nisso. Paulo dizia muito claro: olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo, eu luto para que se de alguma maneira eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. E nós, como lavados e remidos pelo sangue, irmãos, a nossa doutrina está deteriorada. Paulo diz muito claro: se nós esperamos as coisas deste mundo, nós somos os dos mais miseráveis dos homens. E a nossa doutrina hoje está baseada nesta vida. A maior parte dos nossos testemunhos são: ganhei um carro novo, ganhei uma casa nova, tenho um emprego novo. Esses são os testemunhos que todo mundo bate palma. E é para isso que nós corremos. Se você vai para uma conferência que se fala da cruz de Jesus, o lugar está vazio. Se você fala de negar a si mesmo ou de santidade, o lugar fica vazio. Agora promove uma reunião de cura. Promove uma reunião de prosperidade. Promove uma conferência na sua igreja assim. E nós ficamos atrás de grandes pregadores, de grandes nomes, porque oferece poder. Mudou os nossos valores. E você pensa que isso vai dar conta do que está vindo aí neste mundo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, o que é mais lindo, queridos, é que Deus está agindo. Não depende de nós, não depende de líder. Ou nós alinhamos com Deus e andamos no que está acontecendo,
seguindo a nuvem e o pilar durante a noite, ou nós ficaremos perdidos no mundo das trevas. E aqui, o Senhor deseja liberar sobre nós este poder da ressurreição. E ele só acontece com aqueles que se alinham com os profetas e com o que Deus está fazendo com respeito a Israel. Não tem outro lugar. Romanos 11 é muito claro sobre isso. Romanos 11 diz: o que não será então quando eles forem enxertados novamente, senão vida vindo da morte? O que é isto? Nada mais, nada menos do que o poder da ressurreição manifesto. E é isso que Deus está liberando. E já está sendo manifesto nos nossos dias. Nós só precisamos nos alinhar com Deus. E nos acharmos com Ele para isso. E é nesse pontozinho aqui, eu tenho aí mais uns 10 minutos? 7 minutos. Vou tentar. O que eu vou te falar demora muito, mas espero que você cate aí no seu coração. Quando Deus viu toda essa catástrofe aqui, Deus deu uma resposta. E a resposta de Deus para o holocausto, para toda essa situação, nada mais foi do que a terra de Israel. Você imagina quando você vê uma catástrofe dessa, toda uma situação dessa, como que você pode dar uma resposta para isso? Deus deu. No finalzinho daquilo que nós lemos, diz assim: então quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos trazer de volta para a terra dos vossos pais. Então a resposta de Deus foi: eu vou levá-los de volta para a vossa terra. Eu quero te mostrar aqui algo tremendo. Quando Deus começou esse processo de restaurar Israel, porque foi um processo também de restauração, foi também o começo da liberação do poder da ressurreição. Por quê? Quando você lê o capítulo 36 de Ezequiel, você vai ver ali que o capítulo começa assim: o Senhor dá ordem para Ezequiel: profetize aos montes de Israel. E você vai ver que essa palavra profetize aos montes de Israel, no capítulo 36, é repetido várias vezes. Agora, por que é que Deus falou isso? Volta aí comigo no capítulo 36. Por que é que Deus falou profetize aos montes de Israel? Aí ele diz assim, versículo 6 para frente: por isso, profetiza acerca da terra de Israel, e diga aos montes, às colinas e às ravinas e aos vales: assim diz o soberano Senhor, falo com ciúme em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o soberano Senhor, juro de mão erguida que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois eles virão logo para casa. Estou preocupado com vocês. Veja bem aqui o que o Senhor declara. Duas coisas. Ele fala: montes de Israel, começa a produzir galhos, porque por 2000 anos, aquela terra foi como o Senhor havia declarado lá em Deuteronômio. Ela se tornará uma terra árida, desolada e não produzirá nada. E muita gente tentou. Os turcos tentaram, os gregos tentaram, os ingleses tentaram, mas a terra não produziu nada. Só abrolhos. E por 2 anos ela ficou estéril, desolada e em ruínas. Mas o tempo e o favor de Deus chegou. Jeremias profetizou isso em
Jeremias 31, versículo 5. E vocês, montes, em Samaria e Judéia, ainda produzirão vinhas, e o meu povo gozará dos seus frutos. Deus estava preocupado. Não, eu preciso arrumar a casa, os meus filhos estão voltando para casa. Você sabe o que é isso? Quantos aqui são pais? Quantos aqui sofrem com os seus filhos? Agora você pode imaginar quando eu falo assim, ele está voltando para casa. Você vai arrumar o quarto, você vai arrumar a sala, você vai arrumar todas as coisas. É como aquele pai do filho pródigo, né? Ele começa a arrumar a casa. Tudo organizado. Ele falou, eu estava preocupado com você. E começa a organizar. Essa é outra mensagem. Em outro tempo a gente fala sobre isso. Eu preciso te falar sobre o coração de Deus para com isso. Deus está procurando amigos que andam segundo o seu coração. Nós falamos isso sobre outro tempo, mas eu quero te mostrar como Deus começou a liberar o poder da ressurreição. E esse poder foi para curar a terra, sarar a terra. E a terra começou a ser sarada. Tem um pequeno... Marcando mais a história, ele começou com um homem chamado Theodor Herzl. Sionista. Que ele realizou, que foi a primeira vez que houve um ajuntamento de representantes dos judeus reunindo num lugar para representarem Israel depois de 2000 anos. Ali naquela reunião em Basel, ou Basileia, né? Suíça, usaram as pedras para o renascimento do Estado de Israel. E este movimento, que começou ali com Theodor Herzl, foi nominado de sionista. E então nasceu o que se é chamado movimento sionista. Esse movimento que nasceu o Estado de Israel, ou a concepção do Estado. E vou embora para lá. Eu posso te citar homens e homens. Quer dizer, foi um movimento do Espírito Santo. E aí isso contaminou. E esses homens foram para lá. O Ben-Gurion pegou malária 3 vezes, quase morreu. O pai dele chamando ele de volta para voltar para a Polônia. Falou, não vou, eu morro aqui, mas não volto. Porque o coração deles estava debaixo de uma influência do Espírito Santo. É diferente, queridos, quando nós nos alinhamos com Deus. E a nação nasceu. Agora, eu quero falar rapidamente.
hoje não está na mão de Israel. Essa parte hoje, o judeu chama ela de o coração da terra de Israel, que é hoje o local de Samaria e Judeia. Dentro dos termos bíblicos, dentro dos profetas, dentro da percepção de Deus e dos profetas, não é conhecido como Cisjordânia, West Bank ou Palestina, mas ela é chamada de o coração da terra de Israel, que é Samaria e Judeia, e que é profetizado em Jeremias 31:5, e ainda se plantarão vinhas em seus montes. E aquilo que você viu, aquelas vinhas, aquele lugar, é nas terras de Benjamim, que é a parte da Judeia, é mais ou menos uma meia hora de Jerusalém, mas dentro da Cisjordânia. Agora veja bem, tem coisas que a gente está lá com esse pessoal, a gente é envolvido com eles, sim, é um sonho poder participar dessas coisas que estão acontecendo. E eu quero também te dizer que depois da Polônia nós vamos para Israel, nós vamos com uma turma para lá, e nós vamos para esses lugares, nós vamos para as vinhas, nós vamos estar aí com esse pessoal, com quem está lutando na terra. Se você quiser ir também, está convidado. Mas o que eu quero te dizer? Aquela última foto que eu te mostrei. É uma última foto e prometo para vocês que estou realmente terminando. Até fechei a Bíblia, ó. Tem muito que se falar, irmãos. O coração está realmente assim, pegando fogo em Deus. É muito lindo ver você estar debaixo da influência do Espírito Santo. Você está lembrado daquela foto? Ah, tá bom. Enquanto ele está procurando, deixa eu te falar aqui alguma coisa. Preste atenção nisso. A história dos judeus, em termos de perseguição, nós podemos dividir ela em três. A primeira foi por causa da religião deles. José Maria entrou muito sobre isso, a questão da Inquisição. Houve uma perseguição em cima dos judeus, violenta, morte abusiva entre as nações. José Maria retratou isso muito bem. Por causa do quê? Da religião deles. A segunda que aconteceu, foi aqui dentro da nossa geração, foi por causa da raça, pelo fato de você ser judeu. Aconteceu o Holocausto. Uma tragédia sem tamanho. Tem muito que se falar sobre isso, para compreendermos isso, para que possamos entender o mundo espiritual e as profecias. A terceira coisa já está aqui, já está acontecendo. Essa foto que você está vendo é uma foto de uma manifestação que aconteceu em Londres sábado, que inclusive o partido Labour, que é o mesmo PT, Trabalhadores, que é o segundo maior partido na Inglaterra, totalmente apoiado por eles, essa manifestação. Está vendo que está escrito lá no cartaz? Criticismo a Israel, não mais o antissemitismo. Antisionismo. Porque a terceira coisa que está acontecendo hoje é um movimento, ou o espírito de Ramã, que é o mesmo, contra o Estado de Israel, contra o sionismo. O que eles falam? Tem uma outra foto que eu estava vendo essa reportagem, eles dizem assim: você falar contra a política de Israel, ou contra o sionismo, não significa que você é antissemita. Mas isso não é verdade, irmão. Não tem como você dizer que você não é antissemita se você é anti-sionismo. Por quê? Porque o centro do sionismo é a terra. E essa parte da terra da qual estão falando que pertence aos palestinos, que não existe também, que essa é outra história, ela pertence a Israel. Ela pertence primeiramente a Deus. Porque Deus falou: eu te dou essa, a minha terra, como herança.
Então, e outra coisa, a questão da terra de Israel, em primeiro lugar, ela não é um movimento político, não é um movimento ideológico, não nasceu na cabeça de ninguém, de nenhum movimento, nasceu na mente de Deus. Deus falou muito claro para Abraão: sai da tua terra, larga a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então ela é de Deus, ela nasceu em Deus, é um propósito de Deus, e qualquer cristão que é contra isso, se é contra Deus. Não sei como pode ser cristão e ser contra Deus, né? Eu não sei como é que isso pode ser. Mas hoje nós vemos igrejas e pastores. A Europa hoje está coberta de igrejas que defendem. Não sei como isso pode ser, mas existem hoje movimentos de pastores que defendem a existência de 2 estados. Não tem como existir 2 estados, a terra é de Deus que foi dada para Israel. Nós estamos chegando a um momento, acabou essa questão de ficar em cima do muro. Ou você toma uma posição, ou você é levado com todo mundo. Não tem mais. Nós chegamos no momento, as coisas estão aceleradas, e que Deus tenha misericórdia de nós. Que sejamos quebrantados, que Deus alcance as nossas vidas, que purifique a nossa teologia, quebrante o nosso coração de valores e de um punhado de outras coisas mais que temos, e que nos dê um coração que começamos a aprender daquilo que Paulo falou. Eu oro para que tenhais o espírito de revelação e de entendimento da glória de Deus, para que possamos compreender aquilo que Deus está fazendo. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé.